Você quer estudar para concursos públicos de nível médio, mas não tem a menor ideia de por onde começar? É tanta matéria que você se sente perdido olhando os editais aí de concursos públicos? Ou então você já se viu perdendo tempo estudando matérias que nem sequer caem na maioria das provas? Então esses problemas eles vão ser resolvidos hoje, aqui nesse vídeo, pois eu vou te mostrar a base de matérias que são cobradas em 90% dos concursos públicos de nível médio e vão preparar você do zero, ainda que você esteja totalmente perdido nos estudos. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar concurseiros a conseguirem a aprovação, ainda que estejam começando do absoluto zero ou mesmo que a pessoa ache que concursos públicos definitivamente não são para ela ou algo parecido com isso. Aliás, se em algum momento você já se sentiu meio zebra nesse mundo dos concursos públicos, pode se tranquilizar, porque eu e o Diego também éramos as zebras desacreditadas da corrida que é o concurso público. Mas foi justamente informações como essas que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, o estudo com constância e toda essa garra que levou a gente até a linha de chegada. E nós, nesse contexto, zebras nesse mundo dos concursos, conseguimos a aprovação. A zebra, ela não desiste de correr até conseguir o que quer. Então, se você topar, você também está convocado aí para o nosso bando de zebrinhas que vão correr juntas e vão pular cada obstáculo e não vão desistir por nada até a aprovação, tranquilo? E é justamente para ajudar quem está nessa situação, quem está no início dos estudos, quem está se sentindo perdido, ou então quem ainda não consegue se enxergar passando em concurso, que eu criei esse vídeo, justamente para ajudar essas pessoas. O objetivo do vídeo é mostrar a base das disciplinas que são cobradas em 90% dos concursos de nível médio, mesmo que você ainda não saiba para qual prova você vai prestar, qual concurso que você vai fazer. Então, para a gente se situar, bora entender aqui os principais obstáculos de quem começa a estudar para concurso público sem rumo e por que você ter uma base sólida de matérias vai fazer toda a diferença nos seus estudos. Bem, então vamos lá. Primeiro me diz o seguinte, me diz se você está passando ou se você já passou pelas seguintes situações que eu vou descrever aqui agora. Vamos lá. Você decidiu começar a estudar para concurso público, mas você não tem a menor ideia de por onde começar ou então o que estudar. Você está perdida, você está perdido e não sabe quais matérias que você deve ver ou muito menos onde encontrar essas informações, onde que você vai encontrar as matérias que você precisa estudar. Bem, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que para qualquer concurso que você for prestar, você vai achar as matérias que você precisa estudar no edital da prova anterior. Tranquilo? Então, primeira informação é essa. Você quer estudar para um concurso, você vai encontrar as matérias que você deve estudar no edital anterior. Mas aí, beleza. Você vai lá no site da instituição, aí você vê os concursos anteriores e abre o edital. Você achou o edital. Aí vem o segundo baque. Você não entende direito o que está escrito ali naquele arquivo do edital. Você até lê, né, todas as linhas do edital, mas tem tantas matérias ali, uma do lado da outra, tudo numa disposição esquisita, que parece que você fica até mais perdido ainda, até mais perdido do que antes de você achar aquele arquivo. Você não sabe o que é mais importante, ou então nem sabe por onde começar os estudos depois de ver todas aquelas matérias que estão naquele arquivo. E a gente sabe como que é assustador você abrir um edital cheio de matérias e não fazer a menor ideia de por onde começar. Você olha aquela lista imensa e meio que sente um nó na garganta, como se cada item daquele fosse um monstro esperando ali só para te atacar. Eu sei disso porque eu já passei exatamente por essa situação. Sem a gente ter um rumo claro, é muito fácil a gente ficar pulando, às vezes, ali de um tema para o outro, de uma matéria para outra, e acabar tentando estudar as coisas sem avançar de verdade. E aí, nesse contexto, você acaba perdendo horas preciosas aí do seu dia sem você nem sequer perceber. Meio que esse vai e vem de estudo sem foco acaba drenando a sua motivação e faz a sua confiança despencar, o que acaba sendo a receita certa para a gente acabar, às vezes, até desistindo antes de começar os estudos. Bem, mas eu tenho uma boa notícia para você, apesar de tudo isso. Você, que está aqui comigo nesse vídeo,
já não vai mais passar por esse tipo de problema, porque a gente vai superar todos esses problemas aqui nessa conversa de hoje. Então, bora entender o que você deve estudar para você iniciar os seus estudos para passar nos concursos públicos de nível médio e criar uma base que vai te permitir estudar e passar para qualquer concurso desses de nível médio que você queira estudar. Bora lá! Então, a base sólida de matérias que você precisa estudar é composta pelas disciplinas que quase todos os concursos exigem, que são as seguintes. Primeiro, português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e direito administrativo. Então, qualquer coisa, até volta no vídeo e anota essas matérias. E se você ainda não escolheu qual concurso você vai prestar, comece por essas matérias, pois assim você vai estar se preparando para vários editais ao mesmo tempo. E quando você decidir por um concurso específico, você já vai ter ali a sua fundação pronta. Agora, você já escolheu o concurso que você quer prestar? Ótimo também. O que você vai fazer então nesse caso? Dentro desse contexto, você vai pegar o edital da prova anterior, como a gente já falou aqui nesse vídeo, e vai verificar se essas disciplinas que a gente conversou, elas constam dentro do edital. Então, se todas essas disciplinas estiverem nesse edital, ou então pelo menos algumas dessas disciplinas, vamos supor, por exemplo, português, constitucional e administrativo, ou então, sei lá, tem informática, mas não tem raciocínio lógico, ou vice-versa, enfim. Se só tiverem algumas dessas bases, algumas dessas matérias base no último edital, você vai iniciar seus estudos por essas matérias. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai estar construindo a base não só para esse concurso que você escolheu, mas também para diversos outros concursos futuros também que você vai prestar. Então, ao focar nesses temas inicialmente, você garante que 90% do que você estudou vai ser útil em praticamente qualquer edital de nível médio, evitando surpresas e economizando tempo também. Então, você dominar essa base, além de você estar estudando para diversos concursos ao mesmo tempo, também vai te ajudar a comparar editais. Por quê? Porque você já vai identificar rapidamente quais matérias extras ali cada prova vai exigir e você com isso vai conseguir ajustar o seu plano com muito mais precisão. Então, com esses pilares firmes, você aprendendo essa base de matérias ali bem direitinho, depois, quando você for passar para as matérias específicas, que inevitavelmente vão aparecer depois também ali nos seus estudos, isso vai tornar o processo de estudo das matérias específicas muito mais rápido, porque o raciocínio e a linguagem jurídica, elas já vão estar claras para você. Você já sabe o como estudar dessas matérias de direito. E depois eu vou explicar o porquê disso ainda nesse vídeo, para você entender melhor, tranquilo? E como essa base de matérias, ela já facilita os seus estudos, a sua motivação, ela cresce junto com você também. E a sua ansiedade, ela diminui proporcionalmente, porque você já entra em cada prova com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade. Tranquilo? Beleza, então. Então agora que a gente já entendeu por que é importante você fortalecer essa base de matérias antes de tudo, bora aprofundar um pouquinho nas disciplinas, né, que formam esse alicerce que a gente conversou aqui. E vamos começar essa conversa por português. Português é a matéria campeã em concursos de tribunais de nível médio. E a chave para você conseguir estudar português está na interpretação de texto. Você entender o sentido de cada frase ajuda você a eliminar pegadinhas das provas e também você conseguir acertar as questões com muito mais segurança. E quanto melhor você fica no português, de uma forma geral, e também em interpretação de texto, isso vai te ajudar, inclusive, a entender as matérias de direito com muito mais facilidade. E para você aprofundar, né, nessa matéria e já ir iniciando seus estudos, especialmente em interpretação de texto, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que vai te ajudar bastante com isso. O nome do vídeo é Dicas Infalíveis de Interpretação de Textos para Concursos Públicos. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir logo depois desse vídeo. Combinado? Beleza, então. Então vamos agora para a próxima matéria, que seria Informática. Informática para concurso não é só sobre você decorar comandos, mas você também usar as ferramentas na prática do seu dia a dia. O que eu recomendo você fazer? Tenta abrir um editor de textos para você ir vendo ali todos os botões, as ferramentas, tudo direitinho, você criar planilhas e você simular, sei lá, tarefas de escritório ou qualquer coisa do tipo para você ganhar velocidade e entender o que cai na prova. Então, às vezes, você pode pegar as provas de concurso, ver o que é cobrado e tenta usar tudo o que você vê nas provas na prática ali no seu dia a dia. Tudo isso vai te ajudar a entender as coisas, o que vai te ajudar a guardar as informações e os atalhos ali
na sua memória de longo prazo, no lugar de você só ficar decorando, sabe? Isso tudo vai te ajudar bastante. Então vamos agora para a terceira matéria, que seria raciocínio lógico e matemático. Raciocínio lógico e matemático assusta quem nunca viu, sei lá, fórmulas complexas ou quem não é bom em matemática. Eu que o diga, eu não sou pouco ruim em matemática não, mas eu sou muito, mas muito ruim em matemática mesmo. Eu sou tão ruim em matemática que eu desconfio de verdade, eu nem falo isso brincando, que eu tenho descalculia. Depois qualquer coisa dá uma pesquisada no Google para você ver o que é isso, mas eu acho de verdade que eu tenho isso mesmo de tão ruim que eu sou. Então, em tudo que é concurso, basicamente, que eu acabei fazendo, que caía matemática e raciocínio lógico, para mim foi uma coisa que eu consegui estudar, mas na raça mesmo, sabe? Eu ficava treinando bastante o dia todo. Todo dia eu treinava alguma coisa, todo dia eu fazia exercício, para a matéria tentar entrar na minha cabeça ali, nem que fosse por osmose. Então, para tentar te ajudar nessas matérias, né, de matemática e raciocínio lógico, o que eu recomendo? Tenta pegar cada fórmula matemática que você precisa aprender e de cara, tenta aplicar essas fórmulas ali usando números pequenos, como por exemplo 2 e 3, só para você entender a lógica depois daquilo ali, sabe, um passo a passo, para você ir se acostumando e depois você aplicar isso nas contas que sejam um pouquinho maiores, um pouquinho mais complexas. Já para raciocínio lógico, tenta usar esquemas visuais, como por exemplo tabelas ou fluxogramas, para você tentar achar os padrões e ver como aumentar ali o seu grau de desafio até você conseguir pegar o ritmo da coisa, né? São macetinhos que podem nos ajudar, especialmente no início dos nossos estudos. Tranquilo? E, finalmente, bora agora aqui partir para as tão famosas matérias de direito. Começando por direito constitucional. Direito constitucional trata das regras básicas do país. É o que organiza o Estado, né, de uma forma geral. E por Estado aqui, entenda como conjunto de leis, pessoas e órgãos que organizam a vida em sociedade. Todas as outras leis que você conhecer, todas as outras leis que você acabar vindo a ler, todos os códigos nacionais, eles vão derivar da Constituição Federal de 88. Ou seja, o direito constitucional é o que vai dar a base para o nosso estudo. Por isso que eu considero tão importante a gente começar os estudos das matérias de direito por essa matéria de direito constitucional. Isso quando for possível, né? Se a matéria estiver ali dentro do seu edital. Porque, a meu ver, você começar por essa matéria vai facilitar bastante você aprender todas as outras matérias de direito que vão vir depois. Em provas de nível médio, em relação a essa matéria, as bancas elas costumam cobrar, por exemplo, direitos fundamentais, separação de poderes, que você já deve ter ouvido falar, né, que são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, e outros tópicos também que a banca gosta de cobrar, como organização do Estado. Enfim, para essa matéria, eu vou recomendar fortemente que você assista um outro vídeo nosso aqui do canal, especialmente se você nunca teve contato com matérias de direito antes. O nome do vídeo é O Poder do Direito Constitucional e Administrativo, a base de como passar em concursos de tribunais. Eu também vou deixar o link aqui na descrição e, de novo, tenta assistir esse vídeo, se for possível, até hoje mesmo ainda. Ele realmente vai te ajudar a criar a base dessas matérias de direito e vai te ajudar também a enxergar o contexto geral das coisas. Tranquilo? Então agora vamos para a próxima matéria importantíssima de direito para concursos públicos. Aquela que você vai usar bastante na prática do seu dia a dia, muito em breve, quando você for concursado, que é a matéria de direito administrativo. O direito administrativo, ele explica como que o Estado ele funciona e age no dia a dia. Em provas de concurso, as bancas elas gostam de perguntar, por exemplo, sobre temas de licitação, que a grosso modo seria ali a compra e venda de bens e serviços pelo Estado. Assim, isso bem a grosso modo mesmo, sabe? Outra matéria que as bancas gostam de cobrar são atos administrativos, que também aparece bastante em provas, né? Que seria basicamente as ações do poder público, digamos assim. Outra matéria que aparece bem é improbidade administrativa, é um assunto bem recorrente, que simplificando aqui seria o que você deve fazer quando um servidor ele age errado. E para você também conseguir aprofundar no direito administrativo, vou deixar outro vídeo na descrição. O nome do vídeo é O que é direito administrativo? Como estudar direito administrativo para concursos. O link ele também vai estar aqui na descrição. Combinado? Beleza. Então agora que você já conhece as 5 matérias que formam a base ali de 90% dos concursos de nível médio, bora tentar entender e analisar as vantagens de você começar os seus estudos por esse alicerce. Com isso eu vou retomar um ponto que a gente falou lá no início que eu ia explicar um pouquinho melhor. Então vamos entender isso aqui agora. Vamos lá.
você focar em português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e direito administrativo vai garantir a você um acesso constante a qualquer concurso de nível médio. Essas disciplinas aparecem em quase todos os editais e elas acabam mantendo as oportunidades sempre abertas para você, mas oportunidades sempre constantes, porque cada prova que você vai fazer repete ou essa base inteira ou então pelo menos boa parte dessa base. Às vezes pode faltar uma matéria ou outra, por exemplo, vai faltar informática, vai faltar raciocínio lógico, qualquer coisa do tipo, mas em sua maioria tem pelo menos ali 3 dessas 5 matérias, tranquilo? De toda sorte, a cada prova que você faz, você vai reforçar o seu aprendizado dessas matérias e vai acelerar a sua evolução. A revisão natural das matérias a cada novo concurso vai consolidar o conteúdo na sua memória e vai fortalecer a sua confiança. E essas matérias de base acabam também ajudando você a entender as matérias que vão vir depois, as matérias específicas de cada concurso, porque a base das matérias é a mesma e a linha de raciocínio do estudo que você vai fazer dessas matérias base para essas matérias específicas depois, ela é muito parecida, entende? Então isso vai facilitar muito para você aprender depois. Então o que isso quer dizer? A sua curva de aprendizado, a cada matéria que você estudar, vai ficando cada vez menor, porque você já evoluiu e você já sabe o caminho das pedras. Você já sabe como fazer o estudo desse tipo de matéria. Só para você entender melhor toda essa linha de raciocínio, eu vou tentar te dar um exemplo aqui. Quem domina os princípios constitucionais, que, por óbvio, você vai estudar dentro de direito constitucional, já vai conseguir absorver com muito, mas com muito mais facilidade o direito processual civil, quando for estudar. Até porque vários dos princípios do processo civil vão ser vistos dentro do direito constitucional. Então, se você, por exemplo, já demorou um tempinho para aprender o direito constitucional, mas você conseguiu aprender, isso já vai facilitar bastante quando você for aprender a matéria de processo civil, porque muito da linha de raciocínio que você aprendeu, que você demorou a aprender lá no direito constitucional, vai se repetir aqui no processo civil. Então você foi lá, estudou direito constitucional, vamos supor, e aprendeu em 10 dias, só para você tomar como exemplo aqui. Aí depois você foi lá, estudou processo civil e como você já tinha visto muita coisa, muitos desses princípios lá em direito constitucional, sei lá, você vai demorar 5 dias para aprender processo civil. Então você foi lá, dominou direito constitucional e dominou processo civil. Aí de repente você fez um concurso você resolveu fazer um concurso que vai cair agora direito processual do trabalho. Então você já dominou direito constitucional e agora você já domina processo civil. Então agora que você vai aprender processo do trabalho, você vai aprender numa velocidade ainda maior. Porque a lógica dessas matérias processuais do direito já está dominada por você a essa altura. Quando você estudou direito processual civil, você já entendeu a lógica do direito processual. Então, quando você for estudar direito processual do trabalho, você já vai ter ainda mais facilidade. Até porque dentro do direito constitucional, você também vai ter muito dos mesmos princípios que você vai ver ali no processo civil e também vai ver no processo do trabalho. Então, você acaba ali fazendo um empilhamento de conhecimento que vai te facilitando cada vez mais a cada concurso. Então, sei lá, se você demorou 5 dias para aprender direito processual civil, você vai aprender 2, o direito processual do trabalho. Entende? Eu estou dando uns números aqui aleatórios só para você entender como que funciona essa linha de raciocínio. E claro, essas matérias base, você vai estar vendo elas tanto a cada concurso que vai ficando cada vez mais difícil você não acertar essas questões. Então, dessa forma, cada etapa da sua escada ali de estudos, para concurso, ela se torna cada vez mais rápida, cada vez mais segura. E eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo agora está pensando assim, mas eu nunca estudei leis antes, eu nunca estudei essas matérias de direito, então eu não sei se isso é para mim, sabe? Acho que vai ser difícil. E por mais contra-intuitivo que isso possa parecer, na verdade, quem não é da área do direito, quem nunca estudou leis na vida, tem até vantagem nessa jornada. E por que isso acontece? Porque o direito que é cobrado em concursos de nível médio, esses concursos de tribunais de uma forma geral, ele é mais focado em letra da lei e meio que, entre aspas, decoreba estratégica. Então, o iniciante em concurso, você que nunca estudou direito na vida, na verdade, já vai aprender essas matérias de direito do jeito certo para a prova, do jeito certo para concursos públicos, sem vícios da prática do dia a dia, que vão, na verdade, afastar da aprovação quem já trabalha na área. Por quê? Porque a cobrança do direito nessas provas é muito diferente do direito da prática do dia a dia. E a pessoa que já estudou direito, por exemplo, na faculdade, ou então a pessoa que já advoga, ou qualquer coisa parecida com isso, essa pessoa ela vai ter muitos vícios que vão ser da prática
que não vai ser o mesmo estilo que vai ser cobrado na sua prova, que é de um jeito muito mais simples, de um jeito muito mais direto. Então você que nunca estudou direito na vida, na verdade, vai ter uma vantagem em relação a essas pessoas, porque você já vai estar estudando ali de uma forma já direcionada para essas provas de nível médio. Então, de novo, por mais contraintuitivo que possa parecer, se você nunca viu direito na vida, na verdade você está em vantagem em relação a quem já estudou, beleza? Agora, com essa base já bem sedimentada, se alguma dessas disciplinas não cair em um edital, ela certamente vai aparecer em outro. Isso significa que cada hora que você estudar, ela vai ser aproveitada em múltiplas provas e, na verdade, vai aprofundar cada vez mais o seu domínio, vai aprofundar cada vez mais o seu conhecimento. Então, você só tem a ganhar, porque você vai estar se aprofundando cada vez mais e vai estar se preparando para cada vez mais concursos públicos até o momento que a sua aprovação ela vai ser inevitável. Então, a gente já entendeu as vantagens da gente começar por essa base de estudos. Então, com isso em mente, bora tentar aprofundar as coisas bem de leve aqui. Bora falar então das matérias complementares que podem elevar ainda mais o seu desempenho. Mas antes da gente falar dessas matérias complementares, sabe o que também vai elevar ainda mais o seu desempenho? Você já deixar o seu curtir aqui embaixo nesse vídeo, você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho, porque dessa forma você garante que você não vai perder nenhuma dica estratégica que vai turbinar a sua preparação e vai garantir a sua aprovação em concurso, tranquilo? Já se inscreveu? Maravilha! Então bora seguir aqui. Então, para a gente conseguir ir um pouquinho além do que a gente falou agora, além dessas matérias que a gente conversou, bora conhecer aqui um pouquinho algumas matérias complementares que têm o potencial de dar meio que o acabamento final, né, dos nossos estudos e deixar a nossa preparação ali tinindo dependendo dos concursos que você vier a escolher, dos concursos que você quiser prestar. Então, além dessas disciplinas básicas, né, que a gente conversou, existem algumas outras matérias que podem entrar ali no nosso radar, dependendo do tipo de concurso que você quiser prestar. Então, tenta anotar aí essas matérias que têm aparecido com alguma frequência nos editais mais recentes, que são as seguintes: noções de administração pública e noções de direito processual civil e penal. Essa matéria de noções de administração pública tem surgido bastante, principalmente em concursos como o INSS e alguns outros concursos federais, cobrando, por exemplo, organização administrativa, princípios norteadores da administração, como, por exemplo, os famosos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, ética no serviço público e por aí vai. Já vi alguns TJs que cobram também, mas cai principalmente nesses concursos federais. Agora, já noções de direito processual civil e penal são muito comuns, aí são corriqueiros mesmo nesses concursos de TJ, para técnico judiciário, auxiliar judiciário e outros concursos de nível médio. Essas matérias elas abrangem as fases processuais, espécies de recursos, princípios do contraditório e etapas de execução, garantindo que você saiba todo o fluxo de um processo do início ao fim. Então, tenta deixar essas matérias aqui também, de administração, essas matérias processuais, no seu radar para você, às vezes, dar continuidade aos seus estudos, belezinha? Vamos supor, você ainda não sabe qual concurso que você quer prestar. Você está ali estudando, mas você ainda não se decidiu. Então começa por aquelas matérias bases, aí na continuidade dos seus estudos, se você quer fazer esses concursos federais, vai para as matérias de administração. Se você quer fazer esses concursos de TJ especialmente, vai para as matérias processuais. Isso vai te dar uma base um pouquinho mais sólida. Tranquilo? Então agora que a gente já mapeou essas matérias complementares, vamos conversar aqui um pouquinho sobre como estudar a lei seca de uma forma que seja eficiente para você manter o seu ritmo de estudos sempre em alta, para te ajudar ainda mais dentro desse seu contexto inicial de estudos. Tranquilo? Por que eu vou falar sobre isso? Porque a lei seca ela é de extrema importância para esses concursos de nível médio. E o que seria a lei seca? A lei seca é o texto puro da lei. Por exemplo, quando você está lendo ali o texto puro da lei, cada palavra importa, e você conhecer bem esses artigos vai fazer toda a diferença na hora de você marcar a resposta certa. Você lê os artigos da lei, né, que vai cair na sua prova de uma forma geral com frequência, certamente vai servir para você conseguir eliminar diversas opções erradas que forem cair ali na sua prova. Mas como que você vai encarar tanto texto de lei, tanta lei seca, sem você se cansar? Porque, vamos combinar aqui, né? É um estudo, via de regra, cansativo. O que você vai fazer para, pelo menos, tornar isso menos cansativo? Você vai dividir a lei em blocos por tema. Por exemplo,
Direitos fundamentais, pode ser um bloco ali, um tema, né, de uma forma geral. Organização do Estado, ou então servidores públicos. Você vai separar esses blocos e você vai reservar um dia ali para você ler cada uma dessas partes, cada um desses blocos. Dessa forma, você vai conseguir absorver o conteúdo ali em etapas que sejam mais gerenciáveis para você, em vez de você ficar tentando ler aquilo tudo ali de uma vez. Em seguida, você vai transformar esses blocos em mapas mentais simples ou então em quadros coloridos. Então, quando você for transformar isso em mapas mentais, tenta usar setas, tenta usar ícones ali para você tentar, às vezes, mostrar a hierarquia das normas e relacionar conceitos opostos, por exemplo, como ato vinculado e ato discricionário. Tudo isso vai te ajudar bastante para você conseguir memorizar tudo que você estiver lendo. E se você quiser reforçar ainda mais todo esse estudo, tenta você pegar o seu celular, usar o gravador e gravar a si mesmo, lendo os trechos da lei para você ir ouvindo depois durante o dia. Você repetir em voz alta vai fixar o texto na sua memória e vai tornar o estudo bem mais ativo do que você ficar lendo ali sem estar repetindo ou sem estar explicando. Quando você for fazer essa leitura, tenta ler como se você estivesse explicando aquela matéria para alguém, grava para depois você ficar ouvindo por aí. E para você revisar sem esquecer, tenta adotar esse esquema que a gente fala aqui de revisões espaçadas. Então, se você leu uma coisa hoje, no dia seguinte, numa revisão de 24 horas, tenta retomar aquele mesmo bloco. Aí depois de uma semana, às vezes até no final de semana, dá uma lida rapidinho naquilo que você fez de novo. E por aí vai, sabe? Depois de um mês, lê de novo. Então você eventualmente vai estar sempre tendo um contato com esse material, entendeu? Então esse intervalo que você vai dando entre as revisões, ele vai manter o conteúdo vivo na sua mente sem sobrecarregar o seu cérebro. É o que a gente sempre fala por aqui. Se você não revisou, você não estudou. E um último macete que é bem poderoso é você ensinar todo esse conteúdo para alguém ou ficar falando em voz alta para um espelho. Você tentar explicar para você mesmo no espelho. Você explicar cada artigo com as suas próprias palavras vai revelar onde que faltam pontos ali para você reforçar e vai consolidar o seu aprendizado. Porque se você não conseguir explicar, significa que você ainda não entendeu 100% aquele tópico. Então, dito tudo isso, bora agora ver como que todo esse estudo das matérias base, até a lei seca que a gente conversou agora, como que tudo isso se conecta num caminho claro e seguro rumo à sua aprovação. Você dominar essa base não é apenas uma escolha inteligente, mas sim um caminho natural para quem quer passar em um concurso público de nível médio. Então, só para recapitular aqui, a gente viu que a gente deve estudar português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e direito administrativo. Aí depois a gente conferiu algumas matérias complementares, né, como por exemplo a administração e as matérias processuais, e aprendemos também alguns macetes para fixar a lei seca. E para te ajudar ainda mais com tudo isso, especialmente se você está começando agora os seus estudos, aqui na descrição você vai encontrar links para outros vídeos que vão aprofundar essa conversa que a gente teve aqui e também links para outros materiais para quem está começando agora. Também vou tentar deixar disponível alguns recursos extras, como por exemplo, e-books de cronogramas de estudo, né, para você organizar a sua rotina ali passo a passo e conseguir manter o foco, dentre outras coisas também, beleza? Porque com esse conjunto de ferramentas e estratégias, o seu percurso até a aprovação vai ficar muito mais seguro e muito mais direcionado. Então não deixa de assistir os vídeos que a gente vai indicar aqui também, beleza? E se você chegou até aqui nesse vídeo, de verdade, eu quero te dar os parabéns, porque esse é o primeiro passo que você está dando rumo à sua aprovação. Então já aproveita e já escreve o seguinte aqui nos comentários: eu vou estudar essa base e passar no meu concurso. Eu vou estudar essa base e passar no meu concurso. Você vai escrever isso aqui embaixo, tanto para declarar o seu foco, quanto para reforçar o seu compromisso com a aprovação e inspirar também outros concurseiros. Escreve isso aqui porque isso vai ser o símbolo do seu orgulho pela caminhada que a gente vai estar construindo junto até a sua aprovação, combinado? Então, de verdade, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. A sua presença já mostra que você leva os seus estudos muito a sério e você está pronto para avançar. E como você está realmente comprometido com a sua aprovação, eu vou deixar agora aqui 2 vídeos no final que vão te ajudar demais com os seus estudos. Então escolhe algum desses vídeos aqui e siga firme na sua preparação. A gente se vê no próximo vídeo.